Acredito que, principalmente, os irmãos mais antigos da igreja têm muito que comemorar nesses 20 anos. Mas a gente também tem muito que fazer. Por isso eu queria falar com você hoje sobre esse tema, consumidores ou cooperadores, e abrir lá em em 1 Coríntios, no capítulo 3, nos versos de 5 a 9. Atos, capítulo 3, cismei com Atos, não tem problema. Atos foi de manhã. 1 Coríntios, capítulo 3, ainda bem que tem um slide para ajudar. 1 Coríntios, capítulo 3, de 5 a 9. Amém? Conseguiu achar lá? Ligou a Bíblia lá? Quero convidar você a fechar os seus olhos de novo. A gente vai orar a Deus, pedindo direção. Pai, obrigado pela tua palavra que pode ser aberta. Obrigado pela tua palavra, Deus, que pode ser lida num celular, num tablet. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que chegou até nós. A tua palavra revela a tua vontade. A tua palavra nos mostra o caminho que é Cristo Jesus. A tua palavra nos mostra os teus sonhos. E o maior sonho do Senhor é ver essa humanidade salva. O maior sonho do Senhor é ver vidas transformadas. Por isso que nessa noite, ó Deus, a tua palavra sendo lida e explanada, que o Senhor possa transformar vidas. E que possamos sair daqui diferentes. Obrigado pelo ministério de louvor, que até esse momento, Senhor, teve preparando o nosso coração para receber a semente da tua palavra. E agora, Senhor, manifeste o teu Espírito. Que o teu Espírito Santo encontre ouvidos prontos para ouvir, corações abertos para receber e mentes dispostas a serem transformadas. Repreenda, Pai, qualquer outro sentimento contrário nessa noite. Que os teus filhos e filhas possam estar atentos à tua voz. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Diz assim em 1 Coríntios, capítulo 3, de 5 a 9. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. A gente precisa entender o que é ser consumista e o que é ser cooperador quando se trata de reino, porque hoje nós vivemos numa sociedade extremamente consumista. Ontem foi a Maringá Linquida, né? Terminou ontem. Hoje. E a gente foi ao centro, né? Porque também a gente é filho de Deus. E eu brinquei com a Paula e falei, será que tem crise nesse país mesmo? Para os irmãos terem uma ideia, para mim atravessar a Avenida Brasil, num trecho que sem trânsito eu faria em 10 minutos, eu levei quase 1 hora. Nós vivemos numa sociedade consumista. E quem depende de vendas glorifica a Deus, lógico, né? É isso, Aguinaldo. Mas a gente está vendo um fenômeno também que é o consumo do evangelho. Ou evangélicos consumistas. E é interessante que há alguns locais que a gente tem um buffet para escolher. Cada dia da semana tem um dia de escolha. E você vai no dia em que você precisa. Tem a segunda-feira da libertação, a terça-feira do descarrego, a quarta-feira, sei lá, cada dia da semana tem uma agenda com o Espírito. E há consumidores para isso.
E a gente começa a entrar nesse clima de consumismo cristão ou consumismo religioso. E a gente começa a não viver mais o evangelho como o evangelho é para ser vivido. Já não adoramos mais a Deus como deveríamos adorar. E já não cooperamos como deveríamos cooperar. O que é ser um cooperador? Esse é aquele que vai realmente sonhar, desenvolver-se, trabalhar para que o reino cada vez mais se expanda, para que cada vez mais pessoas sejam salvas. E assim a gente vai cooperando. Esse texto que lemos, o apóstolo Paulo está ali, na verdade, combatendo o culto à personalidade, porque alguns começavam a discutir que foi ganho por Paulo, outros ganho por Apolo, outros ganho por fulano, e ele está ali combatendo a personalidade. E nós também temos isso na nossa sociedade, cultos à personalidade. Certa vez, em uma outra cidade, passei em frente a uma igreja, tinha uma foto tamanho original do pastor na igreja. E eu brinquei com a Paula, boa ideia fazendo a IBG. Não vai ficar uma mosca mais lá dentro. Cultos a personalidades. Paulo está aqui combatendo isso, mas não é sobre personalidade que eu quero falar, mas é sobre essa cooperação. Porque se há alguma coisa que não pode sair da nossa mente, é que Deus nos chamou não para sermos consumistas religiosos, mas para sermos justamente isso que Paulo diz no verso 9, cooperadores com o Senhor. A graça de Cristo ela nos leva a uma ação, a um sentimento não de dívida. Eu não sou cooperador com Cristo porque eu estou devendo para Deus, mas eu sou cooperador com Cristo por causa de gratidão, por causa daquilo que Deus fez através de Jesus na minha e na sua vida. E aí me tem o desejo de trabalhar. A fé faz com que a gente comece a desenvolver coisas que Deus nos chamou e coisas que muitas vezes nós não nos agradamos. A fé faz com que você trabalhe para o reino de Deus. Deus não quer pessoas simplesmente por suas qualidades. Deus não chama pessoas simplesmente porque tem tempo sobrando. Deus não chama pessoas justamente porque elas têm uma qualidade somente específica. Mas Deus chama pessoas porque querem agir por fé. Porque querem confiar no Senhor. Ser cooperador na obra do Senhor é entender que é Ele que age, mas Ele não isenta você e a mim do trabalho. Ao contrário. Quando a gente olha os possíveis de Deus, esse mês de agosto nós falamos sobre isso, e esses possíveis servem de combustível para aumentar a nossa fé, para fazer com que a gente cresça cada vez mais na sua presença. O apóstolo Paulo, aí nesse texto, ele compara a igreja a um campo, onde nesse campo alguém planta, alguém rega, alguém cuida das ervas daninhas, mas quem vai fazer brotar e crescer a planta é Deus. Quem vai realmente fazer a parte principal e pior é Deus. Porque você pode ir lá e plantar uma sementinha, o outro pode ir lá e regar. Mais tarde, talvez outro que colha. Mas nenhum de nós consegue fazer uma planta crescer. Nenhum de nós consegue fazer uma planta brotar. Por mais cuidado que eu tenha, ela pode morrer antes mesmo de brotar. Mas é Deus que faz crescer. A igreja como um campo, e é isso que Paulo ensina aí, ela precisa pensar como alvo as quantidades, porque ninguém planta um grão de milho esperando colher um grão de milho. Mas eu planto um grão de milho esperando colher espigas de milho. E Jesus certa vez disse que nós fazemos parte da sua árvore, dele como árvore, que o Pai é aquele que poda, aquele que trabalha, aquele que cuida da árvore. Vai dizer em João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai o agricultor. E o propósito maior da igreja é que gere frutos. O propósito maior nosso é que geremos outra igreja. O propósito maior das células é que gerem outras células. Nosso propósito maior é gerar vidas.
Falar de Jesus. Eu quero reler o verso 9 e aqui a gente conversa, porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura. Somos cooperadores. Irmãos, ser cooperador com Deus é entender que a gente tem que fazer a vontade dele. É saber que a gente tem que participar. Quarta e quinta nós temos célula e tem sido uma bênção. Quantos aqui têm ido na célula? Na quarta ou na quinta? Olha aí. Tem muitas mãos que não estão se levantando ainda. A nossa célula, eu posso dizer por ela, a gente tem experimentado semana após semana um mover extraordinário de Deus. O que te impede de participar de uma célula? E talvez você me diga o seguinte, pastor, é que eu chego muito cansado do trabalho. Levanta a mão aqui quem não vai para a célula, quem não está cansado. Todos nós. Pastor, eu não vou na célula porque eu tenho muita coisa para fazer quando chego em casa. Levanta a mão quem não tem nada para fazer quando chega em casa e por isso vai para a célula. Todos nós temos afazeres, mas isso é prioridade. Querer ver vidas sendo transformadas ali. Lógico, nós entendemos quem está estudando, a gente ainda não tem uma célula para os universitários, mas um dia, quem sabe. Onde eu quero chegar com isso? Que aquele que coopera quer ver o reino avançando. E aquele que coopera tem algumas características muito interessantes. A primeira característica de quem quer cooperar é que tem um amor sem medida. João 15:13 diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Quando eu namorava a Paula antes de casar, porque eu ainda continuo namorando a Paula, aliás, agora, dia 1º, nós completamos 23 anos de namoro, não é de casado, é de namoro. De casado eu chego lá ainda. Mas quando a gente namora, a gente faz de tudo, né? Faz até umas loucuras. E quando ela estava... Eu trabalhava no mercado, saía um pouco mais cedo, e ela trabalhava numa loja de eletrodoméstico. E Natal, final de novembro até meados de Natal, ali dia 24, principalmente, as lojas não têm hora para fechar. Não é assim? Tem hora para abrir. Para fechar... E normalmente ela saía por volta das 10, 10:30 da noite. Eu saía de casa, ia até o ponto de ônibus, ficava lá 1 hora e meia esperando. Eu brincava com ela, nós morávamos na estrada que dá acesso ao Rio, à Bahia. Apelidado de estrada Rio-Bahia. Eu quero fazer essa ligação. E eu brincava com ela que eu já sabia os horários de todos os ônibus. Tinha um que eu gostava muito, Cidade de Tombos. Eu sabia a hora certinha, eu olhava assim, daqui a pouco passa o ano de Tombos. E ficava lá. Às vezes fazia um frio. Eu estava lá. Esperava às vezes até quase meia-noite para ela chegar. Continuo esperando, tá? Se precisar eu espero. Mas as coisas vão diminuindo com o tempo, né? É engraçado isso. Mas porque a gente faz isso por amor. De estar perto da pessoa. De não ver a hora de caminhar e a gente ia bem devagar até chegar na casa dela. Quem ama faz sacrifícios, quem ama tem um amor sem medida. E quando nós olhamos os cristãos no Novo Testamento, eles amavam o Senhor dessa forma, sem medida. Eles se amavam tanto que Atos 2 vai dizer que eles não tinham nada em falta. Eles se amavam tanto ao Senhor que eles entregavam a sua própria vida para que o Evangelho avançasse e para que as coisas acontecessem. Lá em Atos capítulo 21, verso 10 e 13, um profeta chamado Ágabo pega o cinto de Paulo e amarra as mãos e diz, olha, isso aqui é que vai acontecer com o dono desse cinto. Os judeus vão prendê-lo, vão pegá-lo, vão prendê-lo. E é isso que vai acontecer com ele.
E os discípulos de Paulo falam assim, não, então não vai para Jerusalém não, olha, vão te prender lá. E Paulo diz o seguinte, eu estou pronto para ser preso e até mesmo morrer por causa de Cristo. Eu não estou preocupado com isso. Percebeu o que é cooperação? É amar ao Senhor sem pensar em consequências, é ser dedicado. Quando a gente ama, e basta você ver o que você está amando na sua vida, porque quando a gente ama é aquilo que eu mais coloco o meu tempo. Quando eu amo alguma coisa ou alguém, é onde eu me dedico mais, eu ponho mais energia, mais dinheiro, mais sonhos. É onde eu busco mais. E às vezes eu fico assim, estarrecido. Quando de domingo a domingo pessoas dizem assim, pastor, conta conosco, a igreja vai comprar o terreno, a igreja vai crescer. Eu digo aleluia. Sexta-feira a gente saiu, eu e o João Antônio, para fazer o nosso discipulado, a gente foi caminhar aqui. A gente conversou um pouquinho, né, sobre a igreja ali. E ainda disse, olha, João, meu sonho é que a igreja ficasse naquela ponta lá. Bem virado para a avenida, bonita, servindo essa comunidade. E às vezes as pessoas dizem, conta comigo. Vamos orar, pastor. Mas basta o primeiro momento para a gente pôr à prova essa disposição e a gente já olha e a pessoa não aparece. Quem ama, se dedica. A Igreja Batista da Graça faz 20 anos. E ela tem um sonho. Um sonho de ver essa comunidade salva. Não importa o tamanho do templo, mas nosso sonho não é construir templo. Não é comprar terreno. Isso tudo é consequência. O sonho é ver gente salva, gente restaurada, gente servindo a Deus. Amém? E quando eu digo amém, você sabe, eu estou concordando. Então tome cuidado, porque Mateus vai dizer o seguinte, seja porém o teu falar sim, sim, não, não, o que passar disto é de procedência maligna. Então primeiro, aquele que sonha, ou aquele que quer cooperar, é porque ele tem um amor, assim, enorme por algo ou por alguém. E se o meu amor é pelo Senhor, eu vou servi-lo e vou cooperar com ele. Mas aqueles que cooperam também entendem o que é sacrifício de adoração. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 1, ele diz que, portanto, irmãos, exorto pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Falar de amor é falar daquilo que move o nosso coração, é falar daquilo que me move a cooperar, é aquilo que faz com que eu haja. E quando eu começo a amar, eu quero adorar esse Deus. E quero que outras pessoas adorem esse Deus. Que experimentem Deus. E quando Paulo diz que esse amor é sacrificial, é porque muitas vezes é aquilo que eu não quero fazer. E às vezes eu tenho que realmente ceder a minha carne, a minha vontade. E parece que vira um sacrifício tão grande. Pensar nesse sacrificial é justamente entender aquela ideia do animal morto sobre a mesa para ser sacrificado, já foi sacrificado, e ali ele se entregou. Pensar em amor sacrificial é entender daquilo que Jesus fez na cruz. Lembra o que Jesus fez na cruz por você? Ele fez um sacrifício por você. Ele se entregou por você. Hoje pela manhã na escola bíblica eu perguntei quem gostaria realmente de parecer mais com Jesus. Todas as mãos foram levantadas. Quem quer parecer mais com Jesus aqui? Quem quer? Amém, você quer. Agora você que quer cada dia mais parecer com Jesus, quem quer viver como Jesus viveu? Levanta a mão. As mãos deram uma diminuída. Porque quando eu vejo o que Jesus fez, e é interessante que é justamente o que Paulo, o apóstolo, vai dizer que nós devemos fazer, quando ele vai falar em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, onde ele se entregou por nós, morreu por nós. E quando eu penso em sacrifício de adoração, eu penso que eu tenho que viver como Jesus viveu. Me entregar à disposição do Pai.
O pastor John Stott disse que não há motivação maior para uma vida de santidade que contemplar as misericórdias de Deus. O que motiva você e a mim a ser cooperador não é aquilo que Deus dá, mas é aquilo a quem Deus é. E aquilo que Ele fez por você de verdade. Não é aquilo que Ele está dando como prosperidade que tantos buscam, mas aquilo que Ele fez pela salvação da sua vida, que é entregar o Filho. O que motivaria e deve motivar a sua vida e a minha é você acordar todo dia de manhã e fazer: obrigado, Senhor, as tuas misericórdias se renovaram na minha vida hoje. Cooperar com Deus é saber que eu tenho que realmente fazer a vontade dEle. Viver para Ele. Amá-lo. Ser fiel todos os dias para Ele. E com Ele. Para a gente entender Romanos 12:1, deixa eu fazer uma ilustração com você aqui. Você que é casado, mas você também que tem amigos, serve para você. Imagine você que é casado, o teu marido ou tua esposa chega para você hoje à noite e faz um trato com você. Ou o seu amigo, aquele amigão do peito, e diz para você: olha, você é casado, seu cônjuge diz: eu vou ser fiel a você de domingo a sexta. No sábado eu vou te trair. Ok? Então o teu cônjuge fez essa proposta para você. Seu amigo ou amiga chega para você e diz assim: olha, eu quero ser íntegro com você, eu quero ser um bom amigo, uma boa amiga, de domingo a sexta. Sábado, eu quero falar um pouquinho mal de você, fazer umas fofoquinhas, pisar na bola. Você topa? Imagine seu marido ou sua esposa fazer esse tipo de proposta com você. Vai rolar uma DR de certeza. Imagine teu amigo ou amiga fazer isso com você. Continuaria com essa amizade? Pois bem, é o que a gente faz com Deus. Talvez não de forma verbalizada. Mas nós temos uma facilidade de sermos fiéis e cooperadores com Deus no domingo com uma facilidade muito grande. Mas durante a semana, parece que complica. A gente precisa entender que nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas e cooperar com o Senhor. E entender que Deus está no controle. O problema é que a gente é como uma criança, que ouve a vida toda do pai e da mãe falando o seguinte: coma vegetais, coma legumes. Isso é bom, isso ajuda a crescer. E a criança até entende, ela não quer, sabe que o pai e a mãe não querem o mal para ela. Mas ela não gosta de vegetal, ela não gosta de legume, porque esse negócio só vai fazer efeito lá na frente. Então ela quer comer hambúrguer. Ela quer comer batata frita, um bifão bem suculento. Falar de comida essa hora é duro. Mas é isso. Pensar em cenoura, beterraba, rúcula, jiló. Pensar nesses negócios, não. Só vai fazer bem só lá na frente. E a gente é mais ou menos assim com Deus. Deus falou: olha, dentro dos meus caminhos. Seja fiel, seja íntegro. Mas parece que a gente só pensa assim, sei lá para frente, é para o porvir, mas Deus nos promete uma vida íntegra e de recompensa ainda nessa terra e na terra que virá. O apóstolo Pedro parece que não havia entendido muito bem esse negócio. Chega um jovem rico para Jesus, quer seguir Jesus, e Jesus diz: vai, vende tudo, depois de dar outras alternativas para ele antes de seguir os mandamentos, ele fala: eu sigo isso, então pega teus bens, dá uma parte para os pobres, vem, segue-me. Caramba, aí fica difícil, eu sou muito rico, não seguiu Jesus. Aí Pedro olhou aquilo e falou: agora é a minha hora. Chegou minha vez. E olha o que ele pergunta para Jesus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondeu: em verdade eu te digo,
Que ninguém que há que tenha deixado casa, os irmãos ou irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, e casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, como perseguições, e no mundo vindouro, e na vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Eu acredito que Pedro, na hora que Jesus chegou nessa parte, e perseguições, ele deve ter pensado, dá para pular essa parte? E às vezes a gente é assim. Querido, você crê que Deus tem promessas para você ainda nessa vida? Amém? Ele tem. Ele quer fazer milagres na sua vida. O problema é que a gente se afasta tanto dele. E aí a gente vai perdendo a alegria. E uma da última característica que eu queria destacar nessa noite é justamente que aqueles que cooperam são motivados pela alegria. Porque não tem coisa mais alegre na vida de uma pessoa que servir a Deus. Que servir ao Senhor. Em Atos capítulo 5, os apóstolos foram presos. Há uma reunião. E eles querem calar a boca dos apóstolos, porque eles não suportam mais ouvir aqueles homens pregando sobre Jesus. Levanta-se um judeu chamado Gamaliel, e esse judeu fala o seguinte, olha, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque se esses homens estiverem trabalhando a favor de Deus, a gente vai estar lutando contra Deus. Mas se eles estiverem fazendo isso por eles mesmos, logo esse negócio aí acaba. Então aqueles homens ali reunidos decidiram liberar os apóstolos, mas depois de apanharem um pouquinho. Então eles iriam levar umas chicotadas e depois iriam embora. E talvez se fosse eu e você, a gente ia sair dali reclamando um bocado. A gente ia dizer para Deus, Deus, eu estou aqui, estou pregando a tua palavra, estou fazendo o teu trabalho, estou fazendo a tua obra, e esses caras me dão as lambadas ainda? Não dá. Mas esses homens saíram dali e disseram o seguinte no verso 41. Eles retiraram-se diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Eles estão felizes porque apanharam. Os caras eram masoquistas. Não. Eles amavam a Deus. E sabiam que tudo aquilo estava acontecendo porque eles estavam agradando a Deus. Eles estavam felizes por servirem ao Senhor. Eles estavam felizes, alegres. Davi, no Salmo 51, verso 17, diz que sacrifício aceitável para Deus é um espírito quebrantado. Deus, tu não desprezas um coração quebrantado e arrependido. O que tem a ver coração arrependido, quebrantado com alegria? Davi, para quem não conhece essa história desse salmo, ele havia dado um pisão na bola. Ele adulterou. Deus usa um profeta chamado Natã, que vai até Davi, puxa-lhe a orelha. Você está em pecado. Davi vai para o quarto, chora igual uma criança e escreve o Salmo 51. Enquanto ele chora, Deus encontra Davi com um coração quebrantado, um coração arrependido. E se você continuar lendo esse salmo, você vai ver ali que Davi pede para Deus que não retire dele a alegria da salvação. A nossa dificuldade muitas vezes em cooperar é porque a gente está perdendo a alegria da salvação. Nós estamos perdendo a alegria de servir a Deus. Porque a cada dia que passa, nós trabalhamos tanto, nós nos damos tanto para nós mesmos, que nós esquecemos da alegria daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Quando nós temos a alegria da salvação, nós somos conduzidos a trabalhar, a doar, a participar, porque a gente quer ver cada vez mais pessoas sendo salvas. Quando a gente tem a alegria da salvação, aquele mais um que eu tenho orado, eu durmo e acordo com ele na cabeça e orando por ele, intercedendo por ele, pedindo, Senhor, leva essa pessoa aos teus pés. Quando eu tenho a alegria da salvação, eu quero estar todo dia na presença do Senhor e não vejo a hora de chegar domingo para ver meu irmão e minha irmã. Porque eu sou o que eu quero cooperar. Irmãos, quando a gente tem a alegria da salvação, eu coopero tanto que eu trabalho na igreja e não me canso. Irmãos, quem participa aqui de eventos na igreja,
ver algo assim que é inacreditável, é a alegria das pessoas trabalhando e se alegrando uns com os outros. Parece que não cansa. Parece que não fica exausto, porque é alegre demais. Quando chega na célula, tem célula que às vezes eu preciso falar assim, olha, toma um pouquinho de cuidado com a hora. Porque parece que o povo não quer ir embora. Porque o negócio está bom demais. Porque tem alegria de salvação, tem alegria de estar do lado do irmão. E sabe uma coisa que eu não entendo? É que tem gente que fala assim, eu não quero estar na igreja, não sei o que vai fazer no céu. Porque se não gosta de estar perto dos irmãos, o que vai fazer no céu? Eu também não sei o que vai fazer no inferno, porque lá vai ter gente também. Quando eu amo e coopero com Deus, eu quero estar perto dos outros, eu quero cooperar, eu quero ter prazer em servir. Deus está nos chamando nessa noite a sermos cooperadores e deixarmos de ser consumidor religioso. Você pode cooperar para o crescimento do Evangelho com aquilo que Deus te deu de dom. Um simples sorriso para alguém já faz uma diferença para quem acordou triste para baixo. Um simples telefonema para aquela pessoa que está ausente faz uma diferença porque ela vai lembrar que ela vai ver que ela foi lembrada. Deus nos chamou para sermos cooperadores da sua obra, para plantar, para regar, para colher. E no meio do processo orar para que Ele faça crescer. Jesus nos chamou para sermos justamente cooperadores e não meros consumidores do seu reino. Ele nos chamou a simplesmente ficar participando do banquete, encher a barriga e ir embora. Ele nos chamou para orar por pessoas, para investir na vida de pessoas. Você que já tem sido um cooperador, eu quero dizer para você, continue firme. Continue assim. Incentive outros. Mas você que não tem sido cooperador e tem vivido uma vida de consumidor, Deus te chama hoje a mudar a sua vida. Você quer fazer isso? Quer mudar a sua história? Talvez você está aqui hoje, mas já não sonha mais. Vem para cumprir tabela. Porque está cansado. Quarta-feira ir na célula para quê? Vim domingo de manhã na escola bíblica, meu Deus! Mas está deixando de crescer, deixando de ganhar. Está deixando de cada vez mais desfrutar da alegria dos outros. Eu quero te desafiar a ter uma mudança de vida. O Senhor chama você hoje a levantar, agitar a poeira e seguir cada vez mais à frente. A sonhar com pessoas sendo salvas. A sonhar com gente sendo transformada. Com famílias sendo restauradas. A sonhar com jovens sendo mudados. Com adolescentes sendo mudados. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Sonhar um pouco, voltar a sonhar, pensar um pouco. Refletir na sua vida. Fecha teus olhos, enquanto isso o Ministério de Louvor vai chegando. Depois da oração, eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, talvez você se sinta realmente dentro de uma cova e já não sonha nem tem visão. Mas hoje é dia de Deus restaurar a sua vida. Hoje é dia de Deus chamar de novo para sua casa, para os seus braços. Deus te chama a participar da célula, crescer ali. Por isso, fecha teus olhos aí, eu quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos concedeu o privilégio de chegarmos a 20 anos de existência da Igreja Batista da Graça. A minha oração é que venham mais 20 anos. Talvez nesse meio desses 20 anos o Senhor volte. Mas enquanto o Senhor não volta, temos uma tarefa, temos uma visão que é ganhar essa comunidade para Jesus. Por isso, Senhor, levante nessa noite cooperadores. O Senhor nos chama a cooperar na tua obra. O Senhor nos chama, Senhor, a realmente plantar, regar, colher, mas quem dá o crescimento é o Senhor.
O Senhor nos chama a responsabilidade nesta noite. Por isso, Senhor, desperta teu povo. Traga, Senhor, uma sede pela tua palavra, uma fome por estar orando. E que essa comunidade, Senhor, seja salva para a honra e glória do teu nome. Porque, Senhor, se a igreja não despertar para o crescimento, se a igreja não despertar por ganhar almas, ganhar vidas, transformá-las, estaremos em pecado. Por isso nós te pedimos misericórdia. Senhor, não queremos simplesmente comprar terreno, construir uma igreja bonita só para dizer que tem. Nós queremos, Senhor, investir em vidas, ver pessoas salvas, ver, Senhor, pessoas transformadas. Por isso, Senhor, comece em nome de Jesus a transformar nós que estamos aqui. Comece, Senhor, em nome de Jesus a transformar aqueles que estão sentados, aqueles que não conseguem mais sonhar, aqueles que não conseguem mais ter uma visão de reino, mas simplesmente uma visão de consumo. Mas que, Senhor, nesta noite saiam daqui com o coração queimando, ardendo por salvação de vidas, por transformação de vidas, a começar nessa pessoa, a começar em mim. Senhor, esse mês nós falamos dos teus possíveis, porque não existem impossíveis para o Senhor. Então, Senhor, nós queremos viver o melhor do Senhor, queremos viver os possíveis. Transforma, Senhor, a IBG. Que esta igreja seja um farol para essa comunidade. Que esta igreja seja reconhecida pelos milagres que vão acontecer aqui. Que essa igreja seja conhecida, Senhor, pela transformação que faz, pela autoridade e o poder que vem do Senhor, porque nós nada podemos fazer. Que esta igreja seja conhecida, ó Deus, pelas vidas que entram aqui e são mudadas pelo Senhor. Abençoe esse povo. Abençoe esta casa. Abençoe, Senhor, a nossa semana. É o que eu lhe peço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor?